Fala, investidor. Hoje vamos direto ao ponto. XPLG11 ou BTLG11? De um lado, um gigante com dezenas de galpões espalhados pelo Brasil. Do outro, um fundo mais concentrado, mas conhecido pela gestão agressiva e imóveis premium. Qual deles entrega o melhor retorno ajustado ao risco para sua carteira? No final do vídeo, vou colocar um do lado do outro e analisar os dados do XPLG11 versus BTLG11. Vamos analisar os números agora. XPLG11 está na cotação de R$ 96,89, com dividend yield dos últimos 12 meses de 10,16%, um PVP de 0,92, 8% de desconto e uma liquidez média diária de 7.970.000. Descendo um pouquinho aqui, podemos ver o valor patrimonial dele, que é 5,4 bilhões. O número de cotista é 342.581. E aqui do relatório dele, podemos ver que o fundo ultrapassou 1,7 milhão de metros quadrados de área bruta locável. E aqui no seu portfólio, podemos ver que 95% é imóveis, aplicações financeiras é 3%, e cotas de FIIs é 2%. Os seus contratos é 51% típico e 49% atípico. Descendo mais aqui, podemos ver o portfólio dele. O que ele está mais concentrado é o Mercado Livre, com 25% da receita imobiliária, e a atuação dos locatários está em 65% em comércio varejista. Descendo mais aqui nas correções de contratos, 93% é no IPCA e 7% no GPM. E também podemos ver um detalhe aqui, que 20% dos contratos dele vai vencer aqui em 2026 e 4% em 2027. Pois descendo mais aqui, para algumas informações dele, temos o Vault, de 4,9 anos, quase 5 anos de média de contrato ainda. E descendo aqui, podemos ver as contas a pagar. O XPLG, hoje em dia, ele tem 803 milhões de alavancagem, aí, total do fundo. E aqui temos o cronograma dele. O caixa que ele tem atualmente é 224 milhões. E aí, até o final de 2027, ele vai ficar com caixa de 145 milhões. Podemos ver que nesses 2 anos ele ainda está tranquilo, ele consegue pagar, ainda sobrar um caixa. Sem contar que ele pode fazer movimentações de compra e venda nesse intervalo de tempo. Aqui no overview, podemos ver que ele tem 31 condomínios e também tem um empreendimento em construção. E o número de locatários dele é 94 e a vacância física dele está em 8,1%. Pois agora vamos para o BTNG. O BTNG está na cotação de R$ 103,08, com dividendo dos últimos 12 meses de 9,23% e o PVP de 1,01. E sua liquidez média diária está de 12.500.000. Descendo um pouco aqui, podemos ver que o valor patrimonial dele é de 5,4 bilhões e o número de cotista é 476.462. Podemos ver que o BTNG conta com 34 imóveis, totalizando 1,4 milhão de metros quadrados de ABL, área bruta locável, e que a vacância financeira dele está de 2,6%. Aqui no balanço patrimonial dele, podemos ver que ele tem 69 milhões de caixa, de FIIs ele tem 363 milhões, e obrigações por aquisições de ativos ele tem 673 milhões, e de alavancagem de CRI 153 milhões. E descendo mais um pouco aqui, podemos ver mais algumas informações, como que 95% dele é logística, 3% industrial e 2% varejo. E o tipo de contrato é 66% típico e 34% atípico, sendo aí o indexador de 97% no IPCA e 3% no IGPM. Os locatários por segmento, podemos ver que tem 45% sendo logística, alimentos e bebidas 16% e varejo 14%. Também temos e-commerce com 11% e o restante abaixo de 10%. Descendo mais aqui, podemos ver os top 20 locatários dele de porcentagem de receita, e o que tem a maior porcentagem aqui no BTNG é o Açaí, com 8% aí da sua receita. E o Vault, que a média de contratos dele está aqui em 5 anos. Descendo mais aqui, podemos ver a alavancagem, mas lembrando que aqui é só de CRI, ele diz aqui que tem 153 milhões de alavancagem, e aqui o fluxo de amortização, com o saldo devedor sendo esse maior aí, mais escuro, e a amortização anual sendo esse mais claro. E o LTV, esses pontinhos aí. Agora vamos comparar o XPLG com o BTLG, colocando um do lado do outro, com os indicadores mais importantes de cada fundo. Podemos ver que a cotação do XPLG é R$ 96,89, enquanto o BTLG é R$ 103,08. De dividendo, o XPLG está 10,16, enquanto o BTLG está 9,23%. Sendo assim, o XPLG está pagando mais. De PVP, o XPLG está 0,92, 8% de desconto, enquanto o BTLG está 1,01, 1% acima do seu valor patrimonial. Sendo assim, o XPLG aqui ele está mais barato do que o BTLG. E de liquidez, o XPLG tem 7,97 milhões, enquanto o BTLG tem 12,5 milhões. Sendo assim, o BTLG tem mais liquidez que o XPLG, ganhando nesse ponto. E patrimônio, o XPLG tem 5 bilhões 420 milhões, enquanto o BTLG tem 5 bilhões 460 milhões. Sendo assim, o BTLG ganha aqui por pouco, por 40 milhões a mais. De caixa, o XPLG tem 224 milhões, enquanto o BTLG tem 709 milhões. Sendo assim, nesse ponto
ponto, o XPNG tem bem mais caixa do que o XPNG. De cotistas, o XPNG tem 352 mil, enquanto o BTNG tem 476 mil. A gestora do XPNG é a XP e do BTNG é a BTG Pactual. De vacância, o XPNG tem 8,1%, enquanto o BTNG tem 2,6%, tá com menos vacância, só com 2,60%. E de alavancagem, dívida, o XPNG tá com 803 milhões, enquanto o BTNG tá com 827 milhões. Aí você pode pensar, como assim 827 milhões? Sendo que aqui a alavancagem de CRI está de 153 milhões. Mas lembrando que essas obrigações por aquisição de ativos também é alavancagem. Só não é de CRI. A gente tem também 603 milhões. Então, somando 663 milhões, que é a obrigação por aquisição de ativos, e a alavancagem de CRI, que é 153 milhões, dá esse valor de 827 milhões. De quantidade de imóveis, o XPNG tem 31 imóveis, enquanto o BTNG tem 34 imóveis, 3 imóveis a mais que o XPNG, então é mais diversificado em imóveis. E de concentração de receita, o XPNG, o maior inquilino, é 25% da receita, enquanto o BTNG é 8%. Aqui podemos ver que além de ele ter mais imóveis, ele tem mais diversificação entre inquilinos, com o maior inquilino do BTNG sendo só 8%, enquanto do XPNG é 25%. Isso ajuda muito aí o investidor na segurança, porque, um exemplo, se o maior inquilino do BTNG tivesse alguma inadimplência, ia ser 8% da carteira, enquanto o XPNG, se o maior inquilino tivesse aí uma inadimplência, seria 25%. E investimento de contratos, eles estão quase a mesma coisa, com o XPNG tendo 4,9 anos, enquanto o XPNG está 5 anos. Mesmo assim, a média de contrato do BTNG é um pouquinho maior que a do XPNG, ganhando por pouco. E de ABL, área bruta locável, o XPNG tem 1,7 milhões de metros quadrados, enquanto o BTNG tem 1,4 milhões de metros quadrados. Aí podemos ver, o BTNG tem 1,4 milhões de metros quadrados e tem 34 imóveis, enquanto o XPNG tem 1,7 milhões de metros quadrados, tendo aí 31 imóveis. Aí podemos ver a diferença de cada fundo. Tendo mais vacância, que é o XPNG, sendo que o BTNG aí tem menos. O XPNG é mais concentrado em receita. De alavancagem, eles são quase a mesma coisa. O patrimônio, quase a mesma coisa. Liquidez, o BTNG sendo um pouco maior, mas mesmo assim o PVP dele está um pouco acima. Está um pouco caro para comprar agora. Lembrando, na regulação de compra e de venda, sendo que o XPNG está 8% a menos e pagando 10% a mais. Aí podemos ver as características diferentes de cada um. O dividendo do XPNG é maior e ele está mais barato. Por quê? Porque ele tem mais concentração e tem mais vacância. Enquanto o BTNG pode ser considerado mais seguro porque ele tem menos vacância, mais imóveis e menos concentração. Aí vai de cada investidor escolher qual FII acha melhor. Para mim, os dois são bons, cada um com a sua estratégia. Eu tenho o BTNG e o XPNG. Aí vai de estratégia a estratégia. E pra vocês aí, qual é o melhor? XPNG 11 ou BTNG? Me diz aí nos comentários. Pois, se você quiser ver a análise desses fundos aí individualmente, análise completa dos relatórios, eu tenho análise aí no canal do XPNG e do BTNG. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Ou então, só entre aí no canal e dá uma olhadinha que tem essas análises desses fundos. Muito obrigado por quem chegou até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever. E por hoje é isso. E fui!